Então, vou recomeçar. Bom dia, quero agradecer aqui a participação da professora Kalila, ela ainda está conosco, né? Colaborando aqui com a Corretora de Extensão. A gente ainda vai ter uma reunião mais elaborada, com mais pontos de pauta. Na hora está abafado, Luiz? Eu estou aqui, tá tranquilo, acho que eu estou falando baixo. E agora? Eu estou aqui no meu quarto, não estou na reitoria, não. Então sou eu que estou falando baixo. Porque eu estou aqui um pouquinho, sabe, essas coisas de trabalhar com orçamento, difícil, né? Por mais que a gente se esforça, a gente tem uma dedicação tremenda. Aí agora há pouco está sendo anunciados novos campos, 100 novas unidades. E a gente passa por alguns problemas que a gente precisa de reestruturação. Mas uma coisa eu aprendi nesses 15 anos que eu estou na rede, mais 2 anos de ensino público na Universidade Federal da Bahia, não adianta que a gente não vai ter nunca o cenário ideal. A gente sempre vai trocar pneu com o carro andando, né? Então, se a gente parar agora, a gente desce buraco. A gente sempre troca pneu com o carro andando. Então, foram anunciados novos campos, né? Quer dizer, ninguém sabe quais são do IFBA, do IF baiano, tá? Essa coisa é uma divisão extremamente política, né? Tanto o trabalho do IFBA quanto do IF baiano, né? Que a gente vinha trabalhando para ter o campo Salvador e o campo Sandaraí, né? Não foram considerados, né? Ou seja, é uma divisão muito mais política do que qualquer outra coisa. Enfim, deixo aqui o meu registro, mas vamos para frente. Vamos trocar mais pneu com carro andado. Então, saíram 8 novos campos para a Bahia, né? Lula está anunciando agora. Deixa eu dizer para vocês em primeira mão. Santo Estevão, Ribeira do Pombal, Itabuna, Macaúbas, Poções, Salvador, Rui Barbosa e Remanso. Salvador, tudo indica que seja o Campos Cajazeiras, né? Então, voltando para a pauta, eu tive que adiantar isso, porque foi uma notícia que eu recebi agora e está sendo transmitido pela TV do MEC. Também não entendi nada Poções, Emily, mas saiu Poções. Né? Divisão política deles lá. Quem sabe, sabe lá Deus. Enfim, já com Jaguaquara ali do lado, Santinê, Jaguaquara, Poções e Conquista. Uma linhazinha, né? Mas enfim. Vamos ao que interessa agora, que é a nossa extensão no Instituto Federal Baiano. Certo? Então, gente, queria agradecer vocês por esse convite. Nós vamos ter uma outra reunião assim que sair, quando a ESA vai tornar, que a gente faz uma reunião toda com a pauta do ano, que a gente vai juntar aquela que a gente faz com a pesquisa, a gente vai ver se consegue fazer presencial, né? Se vai ter alguma reestruturação de orçamento, tudo isso. Mas enquanto isso, a gente tem que trabalhar com o que tem para não atrasar as atividades de extensão. Primeiramente, quero dizer a todos que a gente está, da mesma forma que as unidades de ensino, os campos, né, do IF Baiano estão se reestruturando financeiramente, né, a gente também está passando por reestruturação orçamentária. E a proposta da PROEX, a proposta da nossa gestão, desde quando o PROEX começou, com o Rafael, com a professora Kalila, comigo agora, é a gente tentar atender, né, todas as unidades de ensino, né? Catu e Uruçuca tiveram cortes bastante profundos no orçamento, porque ficou instituída a matriz orçamentária. Nós ajudamos alguns campos como Itaberaba e Xique-Xique, né? E agora a gente tem a necessidade também de ajudar Catu e Uruçuca, que foram os mais afetados pelos cortes. Como é que funciona desde 2010 para os novatos? Isso está nos regulamentos internos do Instituto. A Pró-Reitoria de Extensão, a reitoria através da Pró-Reitoria de Extensão, financia o projeto, as taxas de bancada, e os campos financiam as bolsas, né? Então, tem campos que tem
condições de pagar, né? Principalmente Uruçuca e Catu. Então, houve necessidade de se fazer um remanejamento que eu vim aqui apresentar para vocês, tá bom? Então, vocês estão vendo minha tela? Então, gente, nós consultamos todas as direções gerais dos campos para saber qual é o aporte financeiro que cabe a cada um dos campos e reestruturamos a demanda com que a gente pode contribuir. No ano passado, nós contribuímos com 6 bolsas para Chique-Chique, né? Nós assumimos, enquanto reitoria, 6 bolsas para Chique-Chique, enquanto corretoria de extensão, e assumimos as 4 bolsas de Itaberaba. Esse ano foi necessário um remanejamento, porque a gente precisa também atender as outras unidades que estão com orçamento mais diminuto. Então, eu vou apresentar para vocês, né? Os outros campos, todos eles os que mandaram respostas, né? Nós temos respostas de diretores e das diretoras registrado em processo do quanto é que eles vão colocar e investir. Então, quando vocês apresentarem isso para a comunidade, é importante que se explique que há uma parte que é orçamento do campus e há uma parte que é orçamento da reitoria. Então, das propostas do campus, Alagoinhas manteve 6 bolsas FIBIC Júnior, conforme a resposta da direção. Bom Jesus da Lapa manteve 3 e 5. O Campo Senhor do Berfim manteve 2 e 2. Catu manteve 6 e 5, manteve apesar dos cortes orçamentários, né? Serrinha, 3 e 4. Governador do Mangabeira, 6 e não tem nível superior. Teixeira de Freitas manteve 2 e 3. Guanambi optou por não, via ofício, por não ofertar PBX Júnior e manteve 5 superior. Uruçuca disse que não ia ofertar, que não teria condições orçamentárias, então nós colocamos uma bolsa para PBX Júnior de Uruçuca, porque realmente o orçamento de Uruçuca está apertado. A gente vai cobrir uma bolsa de Uruçuca e uma bolsa de Catu. Catu diz que vai cortar um monte de... Vão readaptar orçamentos, vão colocar, porque eles colocaram, a diretora de Catu disse que ia colocar essa ação como prioritária, como estratégia de êxito e permanência. Itaberaba tinha 4, né, quantidade de projetos por campus, PBX, eu acho que, se eu não me engano, desceu para 2 aqui em Itaberaba, viu, que eu tive que tirar 2 de Itaberaba, viu? Vamos respirar. Chique-Chique tinha 7, 0, isso ficou do ano passado. Total de projetos para o PBX, 48 do PBX Júnior e superior. Quantidade de bolsas de apoio da PROEX. A PROEX vai apoiar a PBX, uma em Catu, PBX Júnior, 2 em Itaberaba, uma em Uruçuca, 2 em Chique-Chique e uma bolsa de ciência itinerante. Ô, Paula, por favor, me esclareça aqui, essa tabela aqui, 4 de Itaberaba, Itaberaba confirmou o pagamento de mais 2, a direção. Essa é a resposta que eles tinham encaminhado anteriormente, que manteria 4, quantitativo de 4 bolsas. E, no caso, você disse que iria bancar 2 por parte da PROEX. Aí eu mantive as 4, mas aí, se houver dúvida, a gente pode... eu acho que vai ficar com 2, porque a professora Osenice disse que não teria condições de manter 2, não. Né? Entendi. Entendeu? Vou anotar aqui. E de Chique-Chique deu resposta? Chique-Chique deu resposta. Eram essas 7 que eles disseram que seriam 7, manter o mesmo quantitativo do ano passado, e com base no que você falou, faríamos o pagamento de 2. O pagamento de 2. Né? E aí vai ver se eles vão manter as outras 5, né? A gente só precisa confirmar com a Itaberaba se elas vão confiar 2 bolsas. Exato. Ou vai ficar só com as 2 de... Acho que o problema está tudo esse. E da mesma forma Chique-Chique, né? E da mesma forma Chique-Chique. Uruçuca disse que não ia bancar. Santa Inês disse que não ia bancar nada. Né? Disse que
não teria condições de marcar nada, mas por que que a gente não ofertou ajuda? A gente, com base no orçamento do que teve corte no ano passado, quem teve corte foi Catu e Uruçu. Então é necessário que a gente tenha que agir enquanto reitoria para isso. Santinense, eu acredito que a professora Genilda deve rever esse posicionamento de ofertar alguma, alguma bolsa para o pessoal. Então, as bolsas que nós vamos ganhar, quer dizer, além dos projetos, né, nós vamos bancar de projeto substantivo, que é a taxa de bancada de PBX junho é quanto? A taxa de bancada de junho é 1.000 e quanto, Ana? 1.200 para junho, Isso pega 2.400. 2.400 para Isso aqui setembro. entra tudo na conta da Pró-Reitoria de Extensão. E vai entrar na conta da Pró-Reitoria de Extensão o financiamento de uma bolsa PBX 1 para Catu, duas para Itaberaba, uma para Uruçuca, duas para Chique-Chique e uma para o Ciência Itinerante. Né? Então, Igor pergunta, vai ter o recurso da taxa de bancada, mas não de bolsas? Veja só, Igor, pelos regulamentos internos do IF Baiano, as bolsas são pagas pelo campus. Professor Josué disse que não tem condições de pagar. Né? Se por acaso o campus conseguir algum ajuste para poder pagar a bolsa, a gente revê a questão da taxa de bancada. A professora Luiziane disse que ano passado tivemos outra questão. Igor, no caso do PBX, por exemplo, não, a gente pode, inclusive, fornecer uma taxa de bancada, a gente pode estudar enquanto isso, mas a bolsa a gente não tem mais condições de arcar, não. Né? É a ajuda que a gente está podendo colocar com base também no orçamento da PROEC, que não mudou. Júnior demonstra preocupação, né, com o orçamento de lá de coisa e fala em relação aos 12 meses. Júnior, dos 12 meses, por exemplo, entra uma parte no que ficará colocado no ano que vem. Todo o Brasil inteiro trabalha com 12 meses de bolsa. O Brasil inteiro, só o Baiano que trabalha com 7 meses. Inclusive, quando as pessoas vão fazer seleções em outros lugares, a pontuação das bolsas se dá por 12 meses e a gente está tendo esse ato. A gente precisa se adequar enquanto instituição para os parâmetros nacionais, que são 12 meses, né? Eu já passo a palavra para Igor. Então, a gente está entrando na contramão, né? Às vezes, por exemplo, o aluno precisa passar 2 anos para conseguir completar um ano de bolsa. Todas as instituições de ensino superior e médio trabalham com 12 meses de bolsa. As agências de fomento trabalham com 12 meses de bolsa. Né? Então, a gente precisa fazer essa adequação. Né? Emily fala, então, em Itapetinga teremos 3 PBX e um para superior. Sim, foi a resposta do campus e nós vamos financiar a taxa de bancada desses que o campus colocou. Tá bom? Servidor Igor, por favor, o senhor pode falar? O Luiz, bom dia. A minha pergunta é relacionada ainda à taxa de bancada, né? Porque se a gente vai ter essa situação complicada com as bolsas, eu queria saber se pelo menos a taxa de bancada para possibilitar, né, que os projetos sejam desenvolvidos mesmo com voluntários, se tem alguma perspectiva de quantos projetos vão ter contemplados por campo. Oi, Igor, baseado nessa sua pergunta, eu faço um estudo, mas eu acredito que eu consigo tirar a taxa de bancada aqui, já que o campus agora é complicado. Eu vou tentar discutir alguma coisa com a Ana Paula, que é a coordenadora na loja, ou da pasta, para poder ver como é que a gente faz, se a gente faria um outro edital para alguma taxa de bancada, entende? Mas eu acho uma saída interessante, né? Se por acaso fica estranho colocar no mesmo edital de bolsa de iniciação científica com taxa de bancada e alguns campos sem bolsa, né? Então talvez seja interessante, a gente pode financiar alguma coisa de Uruçu. Eu vou fazer um estudo
em relação a isso. Servidora Ana Paula, por favor, pode falar. Só para a título de esclarecimento, né? A taxa de bancada ela já é paga pela PROEX. Né? Então, quem faz o pagamento de auxílio financeiro para os coordenadores de projetos é a PROEX. E as bolsas são financiadas pelos campos. Então, quando essa bolsa de Uruçuca, que foi proposta para pagamento, eu entendo que a taxa de bancada ela já está em conjunto com a bolsa, uma vez que a gente já tem a taxa de bancada para pagamento, entendeu? Então, eu não sei se foi essa pergunta que o Igor fez, eu não compreendi muito bem, mas essa bolsa que está aqui proposta, numa bolsa para Uruçuca, contempla a taxa de bancada e a bolsa, porque a taxa de bancada já é um recurso que é pago pela PROEX, entendeu? Boa, não entendi. Mas a minha pergunta é para além dessa taxa de bancada, né? Dessa bolsa que vai ser selecionada com taxa de bancada, se a gente pode selecionar outros projetos para ter pelo menos a taxa de bancada e trabalhar com aluno voluntário. Porque o CBS superior, por exemplo, para o SUCA, não tem nenhuma bolsa. O CBS, ele é obrigatório ter bolsista. É uma condição, entendeu? Então, o que A gente pode... pode tentar pensar com esse recurso que sobrou em relação ao ano passado que a gente pagava, Ana, de fazer talvez um outro edital. Agora, dentro do mesmo edital, também não vejo muita saída, não. Mas, por exemplo, fazer um edital de projeto sem estar vinculado ao PBX, para ver com o recurso que sobrou do ano passado. Né? Patrícia Correia de Teixeira disse que tivemos 18 subscrições a aquisição de bolsas muito pequenas. Então, a perspectiva, que é a resposta que a gente teve do campo, Patrícia, da sua direção aí, foi que eles financiariam o mesmo quantitativo do ano passado, não foi isso, Ana? Exato. Exatamente isso. Então, é triste, é desmotivante, mas o orçamento que a gente tem, que eu vou dizendo, a gente está tocando pneu andando, né? Não deixar também que o Uruçu já tem uma história com o PBX, não deixar também de ajudar a Catu, que já tem uma história com o PBX, também com orçamento reduzido, e a gente está direcionando também para esses dois, né? E olha, uma de cada, viu? É uma para cada um. Não está nem começando a fazer, direcionando muito mais, né? Então, novamente explico, como todo o PBX, desde a fundação do Itumaião, o recurso vem das bolsas, vem das unidades de ensino e o recurso de projetos vem da reitoria via PROEX. E o que é que a gente vem fazendo? As unidades de implantação, que são Itaberaba, Chique-Chique, que não tinham uma dotação orçamentária própria, né? E é claro que a reitoria, né, contribuía com o pagamento de bolsas dessa unidade de maneira incisiva. Só que agora nós estamos precisando também contribuir com unidades que estão necessitando. Isso foi colocado em reunião de colégio de dirigentes. Por exemplo, uma das coisas que foi colocada em colégio de dirigentes era que a alimentação de alguns campos era custeada pela reitoria justamente para se ter o crescimento. Agora vai ter que haver uma redistribuição. A reitoria serve justamente para organizar e dar essa equidade entre os campos, não só nos baianos, né? Então, seria isso aí que a gente está apresentando. Agora, depois, quando a gente publicar esse edital, é bom que se converse com a comunidade para ver o que, é que você pode dialogar, para ver se algum diretor pode fazer um ou outro ajuste na questão orçamentária, que aí a gente vê a questão da taxa de bancada. Certo? Exatamente, Luiz. Vem mais campos ainda para poder ratear, né? O governo. E olha que não foi nem os campos que a gente fez estudo. A gente estava fazendo estudo, a gente mandou as perspectivas, tudo isso. Para não dizer que não teve nenhum, minto, teve Santo Estevão, né?
Santo Estevão, a gente teve uma equipe de baianos que foi lá, fez o estudo, tudo direitinho e mandou. Mas você vê que é uma decisão muito mais política do que propriamente institucional, né? É muito mais política do que institucional. É uma pena isso, né? Enquanto se tem a perspectiva de um país com um projeto de educação muito mais voltado para uma noção de Estado do que propriamente político. Por exemplo, a educação é política e não estatal, né? E não do Estado brasileiro. É triste isso, apesar de ser um governo que a gente preferiu em relação ao outro, né? Ao prefiro tudo mais. A gente está passando por isso, né? Sem aumento salarial, com todas essas divergências. E trocar o pneu andando. Trocar o pneu com o carro andando, né? Enfim, sobre o assunto das bolsas é esse, nós vamos ter uma outra reunião, né? Eu tenho um pedido também, mais um, para fazer com vocês. Eu vou passar a palavra para a Joilma já já. Né, eu vou... Quem foi que levantou a mão? Dora levantou antes? É porque eu tô no celular, eu não consigo escrever. Se puder. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a mensagem, eu vi agora a Joilma primeiro, mas depois eu passo a palavra a vocês. Então, eu vou encerrar aqui minha fala, que aí a gente dá o lugar de fala para vocês, e depois de Dora, eu vou passar a palavra para Maíra, que Maíra também tem um recado para vocês, tá bom? Maíra aqui da ProEx em relação à curricularização. Então, meu recado final para vocês que a gente vai pedir. Semana que vem eu estou entrando de férias por umas férias acumuladas que eu tinha, né? Senão eu vou perder. Quem vai estar assumindo a Pró-Reitoria de Extensão é a professora Thaís, né? Claro que ela é novata, tudo isso, pede compreensão a vocês, né? Se de alguma coisa, tudo, mas tem Ana e tem o Ilma. Então quem vai estar assinando as coisas da ProEx é coisa de 2 semanas. Uma semana santa, depois mais uma semana de férias, né? Quer dizer, uma semana de férias e depois vem a Semana Santa, né? E depois eu estarei de volta, né? Preciso dessas férias também, porque eu estou sem tirar férias já tem algum tempo. E o que é que eu vou querer com a ação? O que é que eu vou pedir a vocês? Eu queria que vocês entrassem em contato com os campos, com suas unidades de ensino, com as lideranças estudantis. O que é que eu queria com as lideranças estudantis oficiais, né? Ou o presidente do Grêmio, não sei se é diretor acadêmico, se é presidente do Grêmio, a liderança. Eu queria um representante, que eu vou marcar uma reunião com eles. Eu estou vendo esse cara funcionando, batendo cuia com os diretores, batendo cuia em agências de fomento no MEC. Agora a gente está escrevendo um projeto para ver se eu consigo, junto com a equipe da ProEx, e com 2 professoras, uma de Catu e uma de Alagoinhas, para aportar alguns recursos via um convite que a gente recebeu lá do MEC para a criação de um curso de formação continuada. Isso vai folgar bastante a ProEx e a gente vai ajudar em outras ações. E aí eu estou batendo cuia em alguns outros lugares para ver se consegue algum recurso, porque eu gostaria de fazer um edital com os estudantes. Demandas deles, o que é que eles querem fazer. Não vai ser muito dinheiro não, mas eu acho que, por exemplo, se a gente conseguir um recurso de R$ 1.000 para cada campo, mas uma ação de extensão que parta dos estudantes, eu acho que seria muito gratificante. Então, eu vou pedir para vocês indicarem os estudantes de lá do campus, de acordo com a liderança, locais, para fazer uma reunião diretamente com o pró-reitor de extensão, para saber o que é que eles estão precisando de extensão, do que a gente pode colaborar, do que a gente pode ajudar a fazer uma ação que parta direto dos estudantes. Estão compreendendo? Eu já estou analisando e esboçando isso. Eu quero ver se a gente faz essa ação, né, pelo menos dar início ainda no primeiro semestre, para a execução no segundo semestre. Né? Então, é um propósito que eu tenho, enquanto gestor, fazer essa ação voltada direto para os estudantes. Tá bom? Então, eu passo a palavra agora à servidora Joilma, que estava inscrita. Pode falar, servidora. Boa tarde, bom dia, pessoal. Eu vou pontuar aqui, apesar de ser sem perspectiva, na verdade, né?
sobre a taxa de bancada. Já fiz, na verdade eu não, nós, acho que Júnior, um pessoal que sempre participa das reuniões, eu lembro que quando a gente tem a oportunidade, a gente sempre acaba fomentando isso. Seja o valor da taxa de bancada, como era o quantitativo de meses. Os meses mudaram, é importante salutar, você já colocou isso muito bem, Luiz, o quantitativo de meses é essencial, inclusive para equiparar ali também com pesquisa, porque o menino às vezes quer fazer extensão, mas ele tem a necessidade de um período maior de bolsas, isso é muito real. Entretanto, a gente sabe que o valor da taxa de bancada ela já vem há um tempo sendo o mesmo valor, já estava defasado. E agora, se a gente pega o valor de 1.200 ou 2.400 e divide pelo que eu custeava 7 meses, agora eu vou custear 12 meses de ação. Então, assim, a primeira coisa que eu gostaria que ficasse registrado é essa questão. E eu sei, assim, eu compreendo mesmo, está tudo apertado, tudo difícil, mas assim como também é difícil para o campus custear a bolsa de 12 meses, ampliou muito o valor, é preciso que se pense nessa taxa de bancada minimamente, ainda que seja o aumento. Uma correção, que seja feita esse soma, divide, subtrai, eu brincava com o Carolina, isso, né? Ela falou, estou fazendo as contas, enfim. Para que se analise, talvez, a possibilidade de mudar, sei lá, R$ 200, enfim. E eu sei também que R$ 200 em cada projeto são 14 campos, enfim. Eu não estou falando isso assim de forma aleatória, sem responsabilidade financeira, não. Estou dizendo que é importante, porque para manter o projeto, e aí a maioria que é extensionista, sabe que essas reclamações partem de quem faz extensão, parte para o coordenador e a gente tem que levar. Então, acho muito importante que se pese isso, que veja uma possibilidade de, antes que saia o edital, tenha, sei lá, uma análise profunda. Se dá para aumentar aí, sei lá, algum valor, mas mexer nessa taxa de bancada. No campus Guanabara, inclusive, eu dizer até que Luiz cobrou que a gente encaminhasse, mas aí eu coloco o seguinte, como é que é feito em Guanabara? A gente fez uma reunião, aí corta daqui, corta dali, orçamento, foi feita uma reunião com todo mundo, apresentou o orçamento, está lascado. Assim como todos os campos, está lascado. Talvez menos lascado que algum que teve um corte maior, mas está lascado também. Quando houve os cortes, e aí a gente vai negociando. Vai para a mesa de negociação, a pesquisa, a extensão, o coordenador, direção acadêmica, o financeiro, o diretor-geral. E aí, pronto. Ia ter uma reunião em Salvador. Então, ficou para decidir depois dessa reunião, porque uma das pautas que foi colocada, que o diretor colocaria, inclusive, seria essa. Volta da reunião de Salvador, a gente não mandou. Aí a gente vai, quanto é que dá? Dá para crescer aqui? Dá para crescer ali? Essa discussão é feita, isso é muito bom. Essa parte é boa em Guanabara que a gente acaba dialogando. Ficou 5 bolsas superior, porque eu, naquele momento da reunião, considerei a procura. A procura é muito maior em ensino superior. E aí tem a justificativa, que eu inclusive estou pronta para dar para a comunidade, mas quando eu vi 0 aqui no Júnior, até me incomodou um pouco, até printei aqui, mandei para a diretora acadêmica para ver se a gente consegue rever. Uma outra coisa que não é fácil é que se depois o diretor-geral tiver uma folguinha e conseguir rever, às vezes não consegue a taxa de bancada, porque isso já aconteceu lá atrás. Assim, porque realmente tem o planejamento já de vocês, então, por isso que se alguém tiver, fica como sugestão, seria pedir para alguém rever, que reveja antes do edital sair. E porque depois que o edital sai também com resultado, aí fica parecendo que quer beneficiar, porque é Joilma que está ali no próximo. Então, isso fica como sugestão mesmo, né? A
essa questão é colocar, eu vi que tem uma fala de Paula, que em vias de publicar. Aí se tem essa perspectiva de data, apesar de eu ter sido uma das atrasadas, só para ter uma ideia mesmo. Até para que a gente está fazendo um exercício de fechar os projetos, né? Enfim. No que ocorrer, aí eu queria fazer uma sugestão de outra pauta, se possível, ou eu já posso fazer agora, Luiz? Pode falar logo agora, viu? Ainda vai correr, não tem não o que ocorrer não. Aí só. É mesmo, você falou. É só porque. Mas fala agora. Claro que eu não vou impedir de falar de É só para anotar mesmo. Fica a sugestão para a gente. Eu vou encaminhar um e-mail, até se comentar com o Paulo, ainda não consegui, algumas observações sobre a nota do cadastro de eventos. Eu vou encaminhar alguns pontos e, se possível, eu queria sugerir um momento, assim, que fosse só de uma pauta, que é mais rápido, mas que a gente pudesse dialogar um pouco sobre essa questão de eventos, da nota que saiu, sobre a plataforma, enfim. É só isso mesmo. Obrigado pela colaboração, vereadora Joilma. É claro que todas as considerações serão levadas e discutidas aqui conosco. Quanto à relação à taxa de bancada, né, eu não vejo muita saída em aumentar, não. Agora, eu queria deixar registrado aqui também que isso, independente da gestão desse baiano, viu? Independente da gestão desses. O Isso Baiano, enquanto todo, é um projeto aí que eu acho que é de instituto como um todo, né? Dos 15 anos de rede, eu estou 14 anos aqui no Isso Baiano, né? Vou fazer 15 agora. O Isso Baiano já passou por gestão do professor Sebastião Edson, professor Giovanni, e estamos no segundo mandato de professor AS. É o único instituto do país, junto com, comparado em relação à universidade, das universidades, que paga a taxa de bancada para programas de bolsa de iniciação científica, né? Porque não consegue, as outras instituições conseguem desenvolver, aqui a gente tem uma condição melhor. E é claro que se a gente puder aumentar essa condição, é claro que nossos alunos merecem o melhor, nossa pesquisa, nossa extensão merece o melhor, né? Mas eu quero deixar isso registrado, né? Que essa taxa de bancada só acontece aqui nesse ano, né? Mas é claro que se a gente puder aumentar, concordo também, se a gente pode dar uma condição melhor de trabalho para o nosso extensionista, uma condição de trabalho melhor para o nosso estudante, com certeza, não tenha dúvidas, que a gente vai poder não é meu, o dinheiro não é seu, o dinheiro não é do campus, o dinheiro não é de fulano, nem de ciclano, isso aqui é dinheiro público e a gente tem que gerir da melhor forma. E eu gostei de sua fala, Jairma, quando você falou de responsabilidade financeira, a gente tem que ter uma responsabilidade financeira mesmo, né? E é isso que cada um de nós está fazendo, que cada diretor está fazendo, para não deixar faltar uma comida para um aluno estudar, para não deixar de ter uma extensão. E às vezes a gente vai administrando isso até na nossa casa, né? Se a gente estivesse passando alguma dificuldade, que graças a Deus, independente da nossa religião tudo, nós estamos numa situação mais confortável no país. Agora, Dora, por favor, pode falar, por gentileza. Ninguém. Dora. Dora. Dora, enquanto antes que Dora caiu tudo, vamos passar a palavra para Thaís. Lu, Oi? eu poderia responder aí esses pontos que Joilma comentou? Não precisa não, deixa para a próxima reunião que a gente coloca. Não, eu estou dizendo, ela perguntou sobre a data. Sim, A data, se há uma previsão, a gente está imbuído aqui para ver se até sexta-feira, no máximo, até o dia 20, a gente faz a computação digital. E em relação à nota de cadastro de eventos, já existe realmente uma pretensão de fazer um momento específico para isso. Porque hoje não dava, né? Um dia para sim. tratar só do PBA. Sim, me responde então, Ana, por favor. Já respondi. Pronto. É isso. Então passamos para o próximo, que é
Se Dora aparecer aí, se não passa Maíra para adiantar o lado. Oi. Dora tá entrando agora, viu? Mas aí. Mas adianta a Maíra logo. Uhum. Pronto, bom dia, vocês me ouvem? Estão me ouvindo? Sim, Maíra. Pronto, bom dia para todos e todas. Eu, na verdade, gostaria de tratar um pouquinho só sobre a curricularização da extensão. Mais uma vez, eu fiz a consulta pelo edital mais recente, que é o 13 de 2024, já foi publicizado, já tem o cardzinho tudo bonitinho. Encaminhei para vocês darem a ampla divulgação no campo, nos campos que vocês estão lotadas. E eu observei que, apesar de alguns cursos já terem começado as aulas, ainda não cadastrou, nenhum projeto foi cadastrado nesse edital. Então, a gente, aqui, enquanto a coordenação de programas e projetos, a gente tentou ao máximo adiantar a divulgação desse edital, porque ele é um edital de fluxo contínuo e contempla esses projetos que precisam ser cadastrados no SUAP. A gente precisa criar ter essa noção e elaborar um projeto e criar essa demanda, porque, assim, o quanto antes, para que a gente consiga acompanhar. É novidade para todo mundo, inclusive para nós, e quanto antes a gente esboçar, já no SWAP, preenchendo todas as abas, às vezes as pessoas já têm costume de fazer o cadastro de projeto de extensão, mas tem algumas peculiaridades da curricularização da extensão, porque envolve também o ensino, e não é apenas um projeto de extensão, mas precisa vincular todos os estudantes que estão matriculados naquele componente curricular. Então, quanto antes a gente fizer esse cadastro, é importantíssimo para que a gente faça aqui, junto com a nossa coordenação de extensão do campus, a gente consiga fazer esse acompanhamento desde o início, sinalizar algumas necessidades, que é, como eu já disse, é novidade para o proponente, para o pessoal que às vezes já tem o costume de cadastrar em outros editais, e para a gente também, que muitas vezes a gente só descobre as peculiaridades do sistema quando a gente está trabalhando com ele. Então, tem algumas limitações e a gente precisa estar o tempo todo, especialmente nesse momento agora. Eu acredito que apenas o campus de Guanambi tenha cadastrado o projeto, que foi do início ao fim, já encerrou o semestre, o processo já foi fechado, o projeto de extensão já foi fechado, e sempre que a gente tem reunião com outros campos, com outros cursos, a gente mostra ele como projeto modelo, porque atendeu a diversos requisitos, tanto da regulamentação, da curricularização da extensão, quanto as limitações que tem o SUAP, que a gente precisa se adequar. Então, o que hoje eu peço a vocês aqui é que a gente vai disparar um outro material de suporte, é um guia rápido, interativo. Esse guia fala sobre o edital em si, que pede o edital. Nada impede que vocês recorram a ele, que leiam ele inteiro na íntegra. Esse aqui esse guiazinho que a gente vai disponibilizar para vocês é mais um suporte, um auxílio rápido. Então, ele é interativo, ele tem como buscar, são apenas 10 slides, depois eu vou disponibilizar para vocês, ele já está pronto, e já sofreu algumas alterações, mas ele já está pronto para ser disparado, e inclusive com essa intenção de ajudar, né, na hora do cadastramento. Algumas dúvidas rápidas, então vocês podem recorrer lá sempre que possível, mas não deixem de ler todo o edital. Caso sinta necessidade, eu sempre deixo à disposição. A gente tenha contato por e-mail. Eu tenho lá no grupo dos coordenadores de extensão, vocês têm meu contato, querendo falar através do WhatsApp, tirar dúvidas que possam surgir, coisas rápidas que a gente não precise de uma reunião em si, mas também não... Eu me coloco à disposição para o momento que a gente estiver de reunião, se quiser trazer o coordenador de curso, além do coordenador de curso, os docentes que farão parte desse componente curricular, algum discente que queira representar a turma também é muito importante. E a gente disponibiliza um tempo para fazer essa reunião e tenta sanar todas as dúvidas possíveis, caminhar juntos, porque é um momento de extrema importância. Então, aqui eu não vou ficar citando o curso que já começou as aulas e ainda não fez o cadastro do projeto, que está um pouco atrasado, e os outros também que venham a ofertar a PCE2, a PCE3,
ou algum projeto interdisciplinar que trata da curricularização da extensão, nos próximos semestres, se vocês já quiserem fazer esse momento de reunião, quiserem antecipar esse período aqui com dúvidas, por e-mail, através do WhatsApp ou através de reunião, vocês, por gentileza, nos procurem, porque o momento quanto mais cedo é melhor para que a gente consiga fazer o desenvolvimento desses projetos de forma mais redonda possível, com menos impactos, especialmente para a questão de contabilização das horas desse estudante no histórico. Então, tem, como eu falei, algumas peculiaridades desse edital, algumas peculiaridades de um projeto de extensão para a curricularização da extensão, e é muito importante que a gente tenha essa troca de conhecimento, mesmo antes do projeto começar a desenvolver. Então, se vocês quiserem esse momento, a gente fica à disposição mais uma vez, eu deixo aqui os contatos e peço que vocês tenham atenção, especialmente agora, nesse início de aula, início de semestre, para cadastrar logo esses projetos, para que a gente possa começar já a monitorar antes mesmo de fazer acontecer. O que não impede, né, do desenvolvimento, a gente também está trazendo ajuste, fazendo ajuste, sinalizando, é muito importante, então, esse contato. Eu sei das demandas, que são muitas, de fato, mas aqueles cursos que já estão próximos de começar a aula, que a gente precisa colocar o regulamento em prática sobre a curricularização e o cadastro dos projetos, eu peço a vocês que tenham atenção a isso, que nos colocamos mais uma vez aqui à disposição. É basicamente isso. E depois eu coloco lá o link do guia lá no grupo, que aí para que vocês possam consultar e a gente fica aberto a críticas, a sugestões, a alguns pontos que vocês queiram sinalizar, que possam contribuir, que é bastante interativo e a gente pode estar mexendo nele, acrescentando coisas também à medida que o tempo vai passando. Era isso, obrigada. Pronto, obrigado, Maíra. Passa a palavra agora à Dora. Ela caiu de novo, está entrando agora, viu? Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Eu queria aproveitar para reforçar rapidinho, Lu, sobre essa questão do edital, né? Que a gente fez a separação esse ano do edital de fluxo contínuo para a submissão de programas e projetos e a nota informativa para a submissão de eventos pelo módulo eventos. Tá? E assim pedir que vocês observem quando a gente encaminhar aqui. Eu tenho tentado fazer isso nos momentos em que as propostas são submetidas para esse edital, o 34, né? Já fazer uma análise mais ou menos, se é um projeto, se é um curso, mas pedir que vocês fiquem atentos a isso, porque essas informações, essa separação, ela tem um fundamento, né, e a gente vai tratar disso em momento oportuno, vamos marcar uma data, deixa passar essa fase aqui do PBX para poder a gente agilizar também, e ficar atento na hora de fazer a pré-avaliação em relação a isso, né, para que a gente não coloque eventos no fluxo contínuo do edital 34, tá certo? É só pedir para observar no momento da avaliação e, quando indeferir por esse motivo, justificar colocando lá a nota informativa e orientar o servidor que está fazendo a proposta à submissão pelo módulo. Era isso. Então, só reforçando aí, qual é a previsão, ano do lançamento? Que dura a pergunta. Então, a gente está buscando. A minha intenção era publicar até sexta-feira, mas com esse atraso de quantitativo, e certamente após essa reunião, alguns campos vão tratar lá com seus dirigentes, né? É o tempo que nós estamos fazendo uma reorganização do edital para encaminhamento. Então, eu acredito que entre sexta-feira e o dia 20, que é quarta, né, já deve sair alguma coisa, porque tem que passar pelo crivo da Procuradoria. Então, essa tramitação, às vezes, demora um pouquinho para que a gente consiga realmente publicar. Mas a minha intenção
é até quarta-feira. E se Deus quiser, tudo vai correr bem para isso. Tá bom? Quanto ao quantitativo de vagas, gente, se vocês conversarem com seus diretores, seus dirigentes, pede para entrar em contato via e-mail, pedindo para rever alguma coisa, entendeu? Aí, assinado por eles, claro, porque manda orçamento. Pede assim, olha, nós dissemos que não íamos ofertar duas, vamos ofertar três. Agora, o que eu peço é que não ultrapassem o que tenham do ano passado, porque aí a gente não vai ter condições de bancar taxa de bancada. Estão entendendo? Não ultrapassar a previsão do ano passado, porque aí a gente não tem condições de pagar a bancada. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Alguém quer fazer uso da palavra? Eu queria fazer uma pergunta, Luiz. Catu está ofertando 11 bolsas, é isso? Catu está ofertando o mesmo quantitativo do ano 6 passado, e 5? 6 e 5, e nós vamos Ah, tá. financiar um monte de Catu. Mesmo com orçamento reduzido. É isso, é um bom exemplo, inclusive, para a gente o entendimento da importância e do tira aqui, coloca ali, né? É por isso Exato. mesmo que eu perguntei, que eu fiquei na dúvida quando eu anotei aqui, mas eu te copiei. Eu quero aproveitar. Catu teve um corte muito severo. Catu e o YouTube tiveram um corte severo. Eu queria fazer só uma observação, aproveitando que você abriu, só socializando mesmo, que a gente conseguiu participar da quinta conferência promovida pela CETIC, a macro territorial em Vitória da Conquista. Aí participou eu, a coordenação de extensão e a coordenação de pesquisa, e foi bastante interessante para estar participando. A gente foi representando o território, sertão produtivo, e foi uma experiência bem legal. Parabéns. Parabéns, então manda as notícias pra gente, viu? Pois é, né? Então eu até fiquei, vou postar lá no grupo e depois passou. Posta lá no grupo e coloca na mídia. O povo já gosta de dizer que a gente não trabalha no IFE, a gente tem que mostrar tudo que a gente faz, viu? Então, gente, encerramos aqui a reunião. Um abraço a todos e todas e vamos na luta, trocando pneu com o carro andando. Peço que vocês, agora também vai ter eleição do Consulp, analise seus candidatos, né? O espaço do Consulp é a representação oficial do Instituto, não é o reitor, não é a gestão Consulp, é Conselho Superior, é ele que vai dar o norte da direção. Então, votem consciência, analisem bem os candidatos, temos muitos candidatos, né? E vamos à luta. Um abraço a todos e todas.